Nesta análise, vamos explorar uma ideia fascinante: o emissor e o receptor que existem dentro do nosso cérebro. Sabe aquela sensação? É uma coisa muito comum, né? A gente tá numa conversa, mas uma parte da nossa mente parece que tá, sei lá, a quilômetros de distância, revivendo uma memória ou planejando o que vai ter pro jantar. Pois é, vamos descobrir por que isso acontece. Dá para imaginar o cérebro como um grande malabarista, sabe? Numa mão, ele segura o mundo externo, tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E na outra, o nosso universo particular, interno. É um equilíbrio super delicado que a gente faz o tempo todo sem nem se dar conta. A gente poderia até pensar que isso é uma falha de atenção, né? Falta de foco. Mas olha que interessante, a neurociência mostra uma coisa bem diferente. E é surpreendente. Isso não é um defeito, é uma função. Na verdade, é uma das características mais sofisticadas do nosso cérebro. Quase um superpoder escondido que nos ajuda a lidar com a complexidade do dia a dia. Ok, então quem é o maestro por trás dessa orquestra mental toda? Vamos conhecer a rede cerebral que consegue fazer esse malabarismo de altíssimo nível. Apresento a vocês a rede de modo padrão, ou DMN, do inglês Default Mode Network. Pensa nela como a parte sonhadora do cérebro, sabe? Ela fica super ativa quando a nossa mente viaja. Só que, e aqui vem o ponto principal, ela também entra em ação quando a gente está super focado. Ué, como assim? Como é que pode? Aqui a gente vê perfeitamente esses dois mundos onde a nossa mente vive. De um lado, o foco total no mundo, absorvendo o aqui e agora. Os cientistas chamam isso de cognição acoplada à percepção. Do outro lado, o foco nos nossos próprios pensamentos, quando a gente está dentro da nossa cabeça. É a cognição desacoplada da percepção. E a DMN? Pois é, ela é a estrela nos dois cenários. E é aí que está o grande mistério. Como é que uma única rede do cérebro consegue ser a protagonista em dois estados mentais que parecem ser o oposto um do outro? É como se o mesmo ator fizesse o papel de herói e de vilão na mesma cena. Como pode? Bom, a resposta para esse quebra-cabeça pode estar numa hipótese que, olha, é revolucionária sobre como a DMN se organiza. E é aqui que a coisa fica boa de verdade. A grande sacada é que a DMN talvez não seja uma coisa só, um bloco único. A ideia é pensar nela mais como um grande centro de comunicação bem movimentado, com departamentos diferentes, cada um com sua especialidade, gerenciando o entra-sai de informações. E aqui estão as duas equipes principais. De um lado, os receptores. Pensa neles como equipe de pesquisa de mercado do cérebro. Eles coletam e integram informações do mundo lá fora. Do outro lado, os emissores. Essa é a equipe de transmissão interna, que envia os planos, as memórias e os pensamentos de dentro da nossa cabeça para o resto do cérebro. E olha, isso não é só uma metáfora, não. É ciência mesmo. Os pesquisadores usaram dados super avançados de conectividade do cérebro para mapear essas zonas. Nesse mapa que a gente está vendo, as áreas emissoras, que são essas em cores quentes, tipo vermelho e amarelo, são as que mais mandam sinais. Já as áreas receptoras, em cores frias como azul e verde, são as que mais recebem informação. Claro, uma teoria tão legal assim precisava de um teste à altura, né? E os pesquisadores criaram um experimento que é, sério, simplesmente genial. Funciona assim. Primeiro, uma imagem aparece na tela. Em alguns momentos, a tarefa é dizer a categoria da imagem que está ali agora. É uma tarefa de percepção. Em outros momentos, a tarefa é dizer a categoria da imagem que estava ali antes, ou seja, uma tarefa de memória. Parece simples, mas é muito, muito eficaz. E enquanto as pessoas faziam essa tarefa, o cérebro delas era escaneado numa máquina de ressonância magnética. A ideia era justamente forçar o cérebro a ficar alternando entre focar no mundo externo e focar no mundo interno. A grande pergunta era, será que a atividade cerebral ia bater com a teoria do emissor e do receptor? E agora, o grande momento. O que será que a ressonância magnética revelou sobre como o cérebro funciona por dentro? Então, aqui é a hora da verdade. De um lado, o mapa da teoria, com as áreas emissoras e receptoras. Do outro, os resultados reais do experimento, a atividade cerebral que aconteceu de fato. A pergunta no ar era, a teoria ia bater com a realidade? E a resposta foi um sim gigantesco. O gráfico mostra essa descoberta incrível de um jeito muito claro. Quando a tarefa era de percepção, focada no que estava acontecendo agora, as zonas receptoras do cérebro acenderam com tudo. E quando a tarefa era de memória, focada no que aconteceu antes, as zonas emissoras é que entraram em ação. Uma divisão de trabalho simplesmente perfeita. Na neurociência, isso tem um nome chique: dupla dissociação funcional.
Parece complicado, mas na prática é o tipo de evidência que os cientistas adoram. É quase uma prova definitiva. É como se a gente encontrasse duas chaves diferentes e cada uma só abrisse uma fechadura específica. Isso prova que elas têm funções separadas e distintas. Tá legal, mas o que essa descoberta fantástica significa para a gente entender a nossa própria mente? Vamos olhar agora para o quadro geral, para as implicações disso tudo. Isso aqui vai muito além de um experimento de memória num laboratório. O que isso revela é a estratégia fundamental do cérebro para conseguir equilibrar essa briga constante entre o nosso mundo interno e o mundo externo. É o segredo por trás da nossa incrível flexibilidade mental. Então, resumindo a história toda, a DMN não é uma área que faz de tudo um pouco. Na verdade, é uma equipe de especialistas. Os receptores nos ajudam a integrar o que está acontecendo ao nosso redor. Os emissores transmitem nossos pensamentos e memórias internas. E é essa divisão que permite a gente trocar de foco tão rápido entre o mundo e a nossa mente. Basicamente, isso nos dá um mapa totalmente novo para entender como a gente pensa. Então, da próxima vez que a mente começar a viajar no meio de alguma coisa, não precisa se culpar. Pelo contrário, é um bom momento para a gente se maravilhar com a sofisticação do nosso cérebro, que está ali executando uma das suas funções mais incríveis. Tudo graças a esse sistema super elegante de emissores e receptores. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro que no mínimo, é empolgante. Agora que a gente tem esse novo mapa de como o cérebro divide o trabalho, que outros mistérios da mente a gente vai conseguir resolver? Mistérios da consciência, da criatividade ou até da saúde mental. A jornada para entender o cérebro, pelo visto, está só começando.